Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Quem vos fala é o velho fulanesto. Espero que todos estejam bem. Hoje é dia de relato dos inscritos e o senhor fulanesto vai narrar na íntegra um relato que foi enviado por um inscrito que não deseja se identificar. Por isso, nomes e locais estão trocados. A maldição de uma avó gananciosa. Relato enviado por Daniela Persiliana da Silva. Meus pais moravam na roça, eram pessoas simples com pouca escolaridade. O meu pai, um moço simpático, e minha mãe, uma moça recatada, trabalhadora, que vivia como uma agregada de um tio. Embora o tio fosse um fazendeiro rico, ela era criada para trabalhar e cuidar da casa. Ele não tinha filhos. Era bom para ela, dava estudo, comida, roupa, tudo do bom. Porém, ela era uma pessoa que trabalhava muito. Meus pais, que viviam nas roças, se conheceram desde criança. Quando a minha mãe estava mocinha, eles se apaixonaram e decidiram se casar. Porém, minha avó paterna desejava que ele se casasse com outra moça, de posses, que gostava dele. Mas ele escolheu minha mãe. Minha avó brigou com meu pai no dia do casamento, queimou suas poucas roupas que ele havia comprado com seu trabalho e ainda disse que ela não abençoava aquele casamento e que eles nunca seriam felizes. Meu pai foi com a roupa do corpo e se casou assim mesmo no ano de 1972. Eles viviam lutando, trabalhando, moravam na roça bem longe da cidade. Minha mãe então engravidou. A criança nasceu de 7 meses. Infelizmente, chorou por algumas horas e faleceu. Ela então engravidou novamente e, de novo, perdeu sua filha. Isso se deu mais uma vez e foram 3 filhas perdidas. Nenhuma delas minha avó se dispôs a ver. Neste período, meu pai bebia muito, já não se importava muito com a esposa, e minha mãe sempre ao seu lado, tentando ajudar no que podia. Minha mãe engravidou uma 4ª vez, e nessa ocasião, minha avó resolveu levá-la em um curador, um benzedor. Esse curador relatou que existia uma praga, por isso as coisas não iam bem. Benzeu minha mãe. Disse que quando a criança nascesse, teria que batizá-la na hora do parto, para não correr o risco de morrer como as anteriores. Mandou batizar com um nome específico, que até hoje não sei bem o porquê. Assim foi feito, batizaram meu irmão, 9 anos mais velho do que eu, com o nome de Persiliano. Minha mãe, muito feliz, a criança conseguiu sobreviver, amoleceu o coração da avó paterna e tudo ficou bem. Ela engravidou mais uma vez. Meu pai cada dia mais se embriagava e ficou com sinais de fraqueza mental. Via coisas. Porém, a criança dela nasceu na data prevista, mas com 3 meses faleceu por uma doença não especificada. Já moravam na cidade e foi tratada no hospital local.
Só que ela não tinha colocado tal nome. Neste período, minha avó, vendo o total descontrole de seu filho, que sempre foi uma pessoa ridicularizada por todos, vivendo sem emprego, na bebedeira e agora com sinais de demência e loucura, resolveu levá-lo em várias curadoras para tirar aquele mal que ela mesma jogou sobre ele no dia do seu casamento. Então, um desses curadores sussurrou várias coisas em seu ouvido. Eles em casa, minha avó o chamou no fundo do quintal, às 6 horas sagradas da tarde, se ajoelhou em terra, na sua frente, e pediu perdão, assim como o curador havia dito para que o fizesse, para quebrar o tal mal. Depois desse ocorrido, meu pai largou da bebida e se tornou um homem de novo. Tenho orgulho dele. Sempre nos ensinou a honestidade, a fé e nunca passamos dificuldades. Tínhamos o essencial e minha mãe foi casada com ele por toda a vida até seu falecimento, há cerca de 3 anos. Ele ficou viúvo e nunca quis arrumar outra pessoa, outra esposa, já que o amor deles e o companheirismo era admirado por toda a família. Mesmo assim, quando eu nasci, eles não arriscaram e colocaram meu nome de Daniela Persiliana. De 5 filhos sobraram apenas 2, eu e meu irmão, todos os 2 com este mesmo nome. Persiliano. Não sei bem o que ele significa. De todo jeito, acreditando ou não, somos os únicos que vivemos. Somos uma família bastante unida, graças a Deus. Minha avó, desde essa época em diante, se tornou presente e boa mãe, boa sogra e uma excelente avó. Loucura, possessão ou trabalho feito? Minha mãe Dori, irmã de Clara, trabalhava com ela em uma confecção de peças íntimas. Em um determinado dia, algumas moças que também trabalhavam com Dori e Clara chegaram até Dori e perguntaram a ela se Clara tinha algum problema psicológico ou psiquiátrico. As moças disseram que Clara parecia falar sozinha, que ela chorava do nada, e quando elas perguntavam o que estava acontecendo, Clara mudava de assunto e, como se nada tivesse acontecido, continuava seu trabalho. Isso vinha acontecendo sempre, por várias vezes. Minha mãe Dori então pediu para que a chefe colocasse Clara mais próxima dela, para que ela pudesse observar. E assim foi feito. Minha mãe conta que Clara estava completamente transtornada. Clara vivia chorando, falando coisas sem sentido, murmurando palavras desconexas, chorando do nada. Dori sempre tentava conversar e entender, mas Clara não falava nada. Ninguém entendia o que estava acontecendo, e tudo isso aconteceu tão rápido, em questão de menos de uma semana. Em mais um dia de trabalho, Clara simplesmente se levantou de sua máquina e abandonou o serviço. E ela sempre foi responsável com suas coisas, principalmente com seu trabalho, jamais o largaria assim, sem mais nem menos. A partir desse dia, então, começou uma saga que durou uns 2 meses. Clara começou a limpar a casa, mas limpava ao extremo. Para terem noção, até o bocal das lâmpadas ela tirava para limpar por dentro. Clara começou a tampar todas as coisas que refletiam dentro de casa: espelhos, TV, monitor de computador. A família então começou a observar Clara
para ver se ela estava com algum transtorno psiquiátrico. Dori até cogitou de Clara sofrer de esquizofrenia. Então minha mãe Dori foi conversar com a filha dela, minha prima, que aqui chamarei de Cláudia. Dori disse que ela poderia estar sofrendo de algum transtorno, mas que não era para comentar com ninguém, apenas observar para ver se realmente era algo ruim. Clara, aparentemente, não gostou muito do que Dori disse, desacreditando de tudo, e acabou contando tudo à sua mãe Clara. Clara não gostou do comentário de sua irmã Dori, mas como ela estava tão transtornada, não ligou e logo esqueceu. Minha família já não sabia o que fazer com ela. Clara só andava de preto, só dizia coisas sem sentido e colocava medo em todo mundo. Vou citar aqui algumas coisas que Clara fazia. Ela dizia estar sendo observada a todo momento. Ela subia em coisas, arranhava o teto, dizendo ter gato preto em cima do telhado. Ela começou a observar minha outra tia, Ju. Tia Ju e sua família vieram morar com a tia Clara, por conta de uma tragédia que aconteceu em 2011 em nossa cidade. Eles moraram com ela até conseguir construir uma casa para morar. Então, Clara observava a tia Ju cozinhar. Ela chegava na porta e ficava olhando e saindo toda hora. Tia Ju começou a ficar com medo de ficar cozinhando e Clara tentar fazer algo contra ela. Nesse ponto, meu avô, que hoje já é falecido, pai de Dori e Clara, tinha que ficar sempre junto de Ju para observar as coisas que Clara fazia, porque só assim Ju conseguia ficar mais tranquila e cozinhar. Era muito medo que Clara impunha. Em um determinado dia, minha irmãzinha e minhas primas estavam brincando em seu quarto, brincando de cantar e dançar, como toda criança faz, quando do nada, Clara chega na porta e diz às meninas: "Parem de brincar com isso, é coisa de bruxaria." E simplesmente deu as costas e sumiu. Lembro das meninas me contarem isso com muito medo. Foi uma época bem difícil para a família. Certa ocasião eu estava em casa, à noite, com meu ex-marido, quando, de repente, eu escuto como se fosse uma corrente, aparentemente bem grossa e pesada, se arrastando na rua. Um detalhe que esqueci de comentar é que nós morávamos todos na mesma rua, uma rua sem saída. Sim, eu ouvi uma corrente do lado de fora. Eu morri de medo na hora. Meu ex-marido quis abrir a janela para ver o que era, mas eu não deixei. Fiquei apavorada. Ou será que era minha intuição dizendo para eu não ver algo pior? Quem sabe? No dia seguinte, Clara foi em minha casa e me perguntou se eu estava escutando uma corrente do lado de fora. Eu respondi que sim. Clara então simplesmente disse: "Mas já foi liberto." E saiu sem dizer mais nada. Confesso que não entendi coisa alguma. Em outra ocasião, Clara abriu a Bíblia, pegou seu cachorro e começou a sacudi-lo. Segundo Clara, ela estava exorcizando aquele animal. Um detalhe é que depois disso, o cão nunca mais foi visto. Em outra ocasião, Clara chegou na casa de sua filha Cláudia de madrugada, totalmente fora de si, dizendo e repetindo: "Só pega os documentos, eles estão vindo, a luz está vindo, nós temos que nos esconder." E foi aí que Cláudia percebeu como sua mãe estava e viu que Dori tinha realmente razão. Algo não estava normal. Clara começou a quebrar lâmpadas, espelhos, tudo que tinha luz ou refletia a luz.
Ela chegou até queimar suas roupas, seu guarda-roupa, sua cama, seu colchão. Foi tanto sufoco que minha família passou, que é até difícil de detalhar tudo. Nós tínhamos medo dela fazer algo pior contra a própria vida. Clara não dormia mais. De madrugada, ela ficava andando com velas nas mãos e até começou a prever coisas que anos depois realmente vieram a acontecer. Ela dizia ver e ouvir coisas que a atormentavam. Com a gravidade das coisas, a filha de Clara, Cláudia, percebeu que realmente Dori tinha razão. Sua mãe estava com algum problema, mas era nítido que não era apenas psicológico, era espiritual. Com tudo o que estava acontecendo, toda a família já estava de olho em Clara. Foi quando um dia uma prima de Clara, que é uma mulher evangélica muito ligada e envolvida com sua religião, chegou na casa de Clara e presenciou o exato momento que ela estava pegando a gilete para tentar contra a própria vida. Havia também junto a ela várias agulhas. Por sorte, essa prima de Clara chegou na hora certa e a Clara não fez o pior. Então, essa prima perguntou desesperada o que é que estava acontecendo. E Clara, com uma voz totalmente alterada, grossa, que nitidamente não era dela, respondeu: "O que você está fazendo aqui?" Essa prima da minha mãe nem gostava de tocar nesse assunto. Na verdade, esse assunto era bem delicado para toda a família. Em outra ocasião, meu avô, pai de Clara, resolveu levá-la a um centro kardecista. Alguns médiuns vieram até a casa de Clara, mas sem sucesso. Tudo permanecia igual. Clara cada dia mais louca e a família já pensava na hipótese de interná-la em um hospital psiquiátrico. Detalhei aqui os fatos que eu me recordo, pois foram muitos. Entre enterrar objetos no quintal, depois desenterrar, enfim, tantas coisas ela fez. Ninguém aguentava mais tudo aquilo. Todos tinham medo de acontecer algo de ruim com ela. Todos viviam com medo. Meu avô, que nunca foi um homem que gostava de ir à igreja, apesar de ser católico, quis levar Clara até uma igreja evangélica. Então, lá foi meu avô, Clara, Cláudia e o marido de Cláudia para a igreja. Lembro até que viria uma pessoa de longe para orar por Clara, mas acho que ele acabou não indo naquele dia. Enfim, acredito que todos ficarão abismados com o que vou contar agora. No meio do culto, todos estavam orando, em especial pela vida de Clara, quando Clara vomitou um monte de agulhas e uma gosma verde. Isso mesmo, agulhas. Ninguém estava acreditando. Confesso que se isso não tivesse acontecido com minha tia, se eu não tivesse presenciado, eu não acreditaria. Meu avô era um homem muito sério e jamais inventaria mentiras, ainda mais se tratando da filha dele. Temos várias testemunhas que afirmam que isso realmente aconteceu. A partir desse dia, tudo aparentemente cessou. A partir de agora, vou detalhar tudo o que minha tia Clara me contou no ano de 2020. É a visão dela do que aconteceu. Tudo isso que ela me contou, vou relatar para vocês. Ela me disse que um dia um espírito chegou nela. Ela não sabia se era bom ou ruim. E ela e o espírito começaram a conversar. Então o espírito fez uma proposta para ela. Clara passaria por uma experiência sobrenatural. O espírito ainda disse que de um jeito ou de outro
ela passaria por todos esses acontecimentos espirituais, mas que mesmo assim precisava de sua autorização para que tudo se iniciasse. E então ela aceitou e concordou com tudo que esse espírito propôs a ela. Ele disse que ela ouviria um canto de uma coruja nessa mesma noite, exatamente às 6 horas, e tudo iniciaria. E ela realmente ouviu o canto da coruja e foi aí que tudo começou. Ela disse que esse espírito sempre estava ao lado dela, conversando com ela e revelando várias coisas que aconteceriam no futuro e, por incrível que pareça, realmente aconteceram. O espírito disse que meu avô, pai de Clara, morreria em seus braços. Anos depois do espírito ter dito isso, e de tudo já ter passado, meu avô realmente morreu nos braços dela, dentro de um carro a caminho do hospital. O espírito revelou que eu iria voltar a morar lá nessa mesma rua sem saída. E pasmem, em janeiro de 2020, eu realmente voltei a morar nesta mesma rua. O espírito disse que surgiria um vírus muito poderoso na Terra. Bom, todos sabemos o que aconteceu em 2020. O espírito disse que ela presenciaria a Terceira Guerra Mundial. Ele disse que ela deveria estocar comida, que ela ouviria 3 tiros e que nesse momento ele estaria ao seu lado. Bem, nada disso aconteceu, graças a Deus. Espero que não aconteça, mas me assusta o fato de várias coisas que esse espírito disse realmente terem acontecido. Clara também tinha um livro onde relatava tudo o que havia visto, escutado, sentido durante o período que ela ficou transtornada. Mas tempos depois ela quis dar um fim nesse livro e o queimou. Ninguém sabe o que realmente estava escrito lá. Hoje, minha tia Clara está bem, atualmente com seus 52 anos, mas continua vendo e ouvindo coisas. Só fiquei sabendo disso tudo porque ela me contou em 2020, pois a gente sempre evitava tocar nesses assuntos em família e até hoje ainda evitamos. Para terminar, eu também soube que Clara tinha uma amiga muito próxima que havia acabado de conhecer em um curso que fez. E essa amiga vivia a presenteando sempre com comidas, livros, perfumes, roupas. Chegou ao ponto de todo mundo desconfiar, pois ela presenteava demais. Porém, quando tudo de ruim começou a acontecer com Clara, essa amiga simplesmente desapareceu. Desobediência. No ano de 2001, eu tinha 15 anos. Em uma manhã de sábado ensolarada de setembro, estávamos eu, meu pai e meu irmão em casa quando um amigo, fulano, me ligou dizendo que faria um churrasco e que começaria às 21 horas em seu sítio, em um bairro bem distante e perigoso da cidade. Eu aceitei sem mesmo perguntar aos meus pais, mas minha mãe, que ouvia a conversa, disse que eu não iria. Após muito tentar convencê-la, sem êxito, eu tive uma ideia. Fingi que tinha aceitado a decisão, mas já arquitetava meu plano. Às 20h30, eu fui para o meu quarto, dizendo que estava com dor de cabeça. Chegando ao quarto, tranquei a porta e apaguei as luzes. Me troquei, abri a janela, a qual dava para um galho de uma mangueira, e passei do parapeito da janela para a mangueira. E depois de passar pelos galhos, cheguei em cima do muro
e pulei para a rua. Segui pela rua por alguns metros quando vi uma mulher esquelética, esfarrapada e com o pescoço caído para o lado esquerdo, vindo para o meu lado, e ao chegar na minha frente, ela deu uma gargalhada horrível e disse: "Vamos, vim te buscar para a festa." Fiquei apavorada e mais que depressa virei e corri rumo à minha casa, entrando novamente no meu quarto. Pois bem, no domingo, fiquei sabendo que no churrasco houve um tiroteio que acabou por ceifar a vida de fulano e de uma outra amiga querida. O Brasinha. Na época do relato, minha mãe e minha tia ainda eram adolescentes. Elas nasceram no interior do Espírito Santo, em uma cidade muito pequena, próximo ao município de Pancas, região norte. Grande parte da família havia se mudado para a região metropolitana da Grande Vitória. Nessa época, primeira metade da década de 60, ambas eram adolescentes. Elas tinham um primo que se chamava Pedro e também era apreciador da revista Brasinha, que chegou a ser muito popular naquela época. Brasinha se apresentava na forma de um pequeno diabrete vermelho com chifres e uma cauda comprida com uma seta na ponta. Carregava um tridente. Este personagem era muito travesso, fazia pequenas maldades e possuía um caráter dúbio. Como naquela época a escassez, a falta de dinheiro era muito grande em minha família, chegando a faltar até mesmo alimento, havia muitas trocas de revistinhas entre amigos e familiares. Um dia Pedro foi até a casa onde moravam minha mãe e minha tia. Passaram o dia e a tarde conversando sobre o personagem Brasinha, relembrando histórias passadas, conversando e rindo muito. Pedro falava como se fosse mais um personagem da história em quadrinhos. Dizia que se pudesse, faria assim, assado com o personagem, lhe daria uns safanões e se gabava bastante. Pedro era um fanfarrão. Também era uma despedida, pois os pais de Pedro haviam vendido a casa onde moravam e já tinham se mudado para outra cidade distante, ficando Pedro, mais velho, que tinha por volta dos 20 anos, para despachar a mudança e entregar a casa aos novos compradores. No final da tarde, Pedro foi embora. Tentarei aqui ser o mais fiel possível ao fato que ouço da minha mãe e minha tia. Bom, bem cedinho, pela manhã, Pedro bate à porta, chegando mesmo a acordá-los. Pedro trazia no rosto hematomas e lanhos, um ar apavorado, parecia cansado. Perguntaram a ele: "O que te traz tão cedo aqui? Você já deve ir embora amanhã com a mudança, Pedro?" Pedro não queria falar. Logo ele, que era tão expansivo, carismático, falante. Pedro tinha um bordão que sempre usava. Ele dizia: "Me admira você." Guardem isso. Pedro sempre usava essa expressão. Com muito custo e por insistência de todos os familiares da casa, inclusive minha mãe e minha tia, começou a relatar que ao chegar em casa fez algumas coisas e se preparou para dormir. Apagou a lâmpada e se deitou. Logo após se deitar, sem nem ao menos chegar a dormir, seu tormento começou. Pedro, que estava sozinho em casa e havia trancado portas e fechado as janelas, apanhou um bocado. Foi espancado. Se colocou em pé rapidamente e pôde ver pela claridade que entrava pela janela uma pequena criatura que disse: "Você me chamou e eu vim." Pedro tentava lutar e era açoitado como por um chicote. Começou a rezar,
A criatura rezava em voz alta junto com ele. Em determinado momento, Pedro falou seu famoso e corriqueiro bordão. Você aqui? Me admira você. Ao dizer isso, começou a apanhar dobrado. A criatura começou a esfregá-lo na parede, jogar para o alto e bater mais forte. Às vezes parava por uns instantes. Pedro pensava, graças a Deus! Mas a criatura logo recomeçava. Seu tormento foi se prolongando pela noite e madrugada. Pedro já havia rezado todas as orações que sabia. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, e nada. A criatura sabia todas as orações e as repetia junto com ele. Pedro não sabia mais o que fazer. Não aguentava mais apanhar e estava com muito medo, pois não conseguia revidar. Pedro teve uma das mãos muito machucadas, que inchou muito e lhe causou intensa dor. Foi então que recebeu uma inspiração divina. Lembrou-se que o personagem Brasinha era batizado. Segundo as histórias em quadrinho, Brasinha havia sido batizado na Igreja Católica. Então se lembrou de rezar o credo. Assim que iniciou essa oração, a criatura desapareceu. O dia já estava quase amanhecendo e o saldo da batalha era muitos hematomas pelo corpo todo, marcas de chicotadas e uma das mãos completamente inchada, como se houvesse sido quebrada. As pessoas da casa de minha mãe e minha tia não acreditaram na história e começaram a rir. Acharam que ele havia se envolvido em uma briga com alguém. Foi aí que Pedro começou a chorar. Mostrou a mão, tirou a camisa. Eram visíveis os hematomas e vergões. Pediu encarecidamente que nunca mais ninguém da casa lesse novamente aquela revista em quadrinhos. Pediu que orientassem a todos os conhecidos que também não lessem. Após Pedro ir embora, comentaram que ele havia recebido uma grande lição por ser tão abusado e debochado, e que não devemos rir e debochar do desconhecido ou do sobrenatural. No dia seguinte, Pedro despachou a mudança, entregou a casa, foi para junto de sua família, que retornara para o interior. Minha mãe e tias nunca mais o viram, só recebendo notícias esporádicas por um ou outro familiar. Algumas décadas depois, receberam notícia que Pedro falecera antes dos 50 anos de idade.